Boa noite, bem-vindos para mais uma Cesta Bíblica aqui pelo Facebook da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no Bosque da Saúde. Sou o Padre Christopher, vigário paroquial aqui na Paróquia Santa Terezinha. Uma alegria, mais uma sexta-feira, estarmos aqui para partilharmos a Palavra de Deus, nos aprofundarmos no conhecimento das Sagradas Escrituras. Então você que vai chegando aí, faz como eu, pega o teu celular ou sei lá o que, no computador, se você tiver, e compartilha, como eu vou compartilhar aqui também. Então, deixa eu entrar aqui no meu Facebook e vamos lá, vamos compartilhando. Opa, o pessoal já está entrando, já tem um pessoal online aí, o pessoal já está mandando os comentários. Deus abençoe Neide, Deis, as duas irmãs ali, que leem a Bíblia todos os dias juntas, olha só. Boa noite, Melissa, Deus abençoe. Então, pessoal, vamos lá, compartilhando. Eu vou compartilhar aqui no meu. Opa, quase que eu compartilho no da paróquia. Não estou conseguindo compartilhar pelo meu, por algum motivo. Neide, Deus abençoe, é a outra Neide agora. Boa noite, Salete. Mimi, boa noite. Já que eu não estou conseguindo compartilhar no meu Facebook, então eu vou compartilhar no meu WhatsApp. Lourdes, boa noite. Então você que está chegando, compartilha aí no seu WhatsApp também. Pega aí, aperta compartilhar, copiar link. E aí você manda lá para todo mundo. Eu vou mandar no grupo da Cesta Bíblica. E vocês espalhem aí. Cesta Bíblica. Não tá escuro não. Estamos ao vivo. Prontinho, já mandei. Então vocês que entraram aí já compartilharam já? Digam aí se vocês já compartilharam. Deus abençoe, Virgínia, boa noite. Enquanto isso, vamos cantando, né? Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor.
Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Boa noite, vocês que estão chegando. Então, mais uma vez digo aí para vocês, vamos compartilhando, compartilha no seu Facebook, compartilha no seu WhatsApp a nossa cesta bíblica. Então, manda aí para os seus amigos, para o seu grupo, para a sua pastoral. Manda nos grupos do seu WhatsApp. Então, quem já compartilhou, diz aí, já compartilhei. Vamos comentando aí, interagindo. E você já pode ir pegando a sua Bíblia também e abrindo lá no capítulo 3 de Mateus. Você que leu o capítulo 3 de Mateus da semana passada para essa, diz aí quem leu. Que a gente tinha pedido, já que a gente não teve semana passada, né? A gente pediu para ler o capítulo 3 de Mateus. Então, vamos nos preparando então para esse momento de aprofundamento na palavra de Deus, no que o Senhor tem para nós hoje. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Amém. Deixa eu só encaminhar aqui nossa divulgação da nossa cesta bíblica. Então você que está aí com a sua Bíblia, vai abrindo aí no capítulo 3 de Mateus, e nós vamos aprender coisas muito importantes sobre a nossa fé a partir deste texto do capítulo 3 de Mateus. Amém? Deixa eu abrir os comentários de vocês aqui para ir acompanhando, para a gente ir conversando. Boa noite, Suzy. Pessoal ali dizendo que leu. Eu não consigo ver todos os comentários aqui. Se tem algum comentário que eu não respondi, que vocês queiram que eu responda, que às vezes o pessoal quer que responde, né? Manda aí de novo. Boa noite, Paulo. Minha tia Mônica. Alaide. Lourdes. Então vamos lá. Vamos para o capítulo 3 de Mateus. Nós nos centramos nas cestas bíblicas passadas na infância de Jesus em Mateus. E agora, aqui no capítulo 3 de Mateus, nós iniciamos
nós temos uma grande introdução aqui com o batismo de Jesus e logo, aliás, João Batista, o batismo de Jesus, para depois entrar nas tentações e no ministério de Jesus na Galileia. Claudinha Carvalho perguntando se eu estou melhor. Eu estou melhor, deixa eu já aproveitar e dizer aqui, né? Sexta-feira passada eu não estava muito bem de saúde, então eu tive que ficar isolado. Não era nada grave assim, mas tive que ficar isolado, porque poderia ser pelos sintomas Covid-19, mas eu fiz o teste, tudo bonitinho, não estava com nada, então, quer dizer, estava com alguma gripe, alguma coisa, então por isso que nós não pudemos ter a cesta bíblica na sexta passada. Mas agora eu já estou bem, estou recuperado aqui com vocês, graças a Deus, e estamos aqui na nossa cesta bíblica. Estou melhor sim, obrigado, viu? Então, aqui no capítulo 3 de Mateus, nós entramos com uma figura, uma personagem, uma pessoa, né, muito importante no Evangelho, na história bíblica, na história da igreja, que é São João Batista. Então nós vamos ver aqui a importância da pregação de João Batista, a importância do ministério de João Batista como precursor do Senhor. E aqui no capítulo 3 de Mateus, nós vamos encontrar duas categorias, ou seja, categoria aqui significa dois conceitos, digamos assim, teológicos, muito importantes no Evangelho segundo Mateus, que é reino dos céus e justiça. Então, vamos lá? Vamos para frente? Então, vocês vão ver aí que a gente vai encontrar essas palavras aí no meio e a gente vai, a partir daí, então, fazendo o nosso estudo, a nossa meditação bíblica. Então vamos lá. Você que está aí com a sua Bíblia, vamos ler. Eu estou aqui na Bíblia do CNBB, edição do CNBB, e você lê aí na sua edição. Naqueles dias, apareceu João Batista, versículo 1 do terceiro capítulo de Mateus, proclamando no deserto da Judéia. Então, antes da gente entrar no que ele está falando, quem é esse João Batista, afinal? É o João que escreveu o Evangelho? É o João que estava lá aos pés da cruz? É o João que escreveu as cartas? É o João que estava lá no monte quando Jesus se transfigurou? Não é o João evangelista e apóstolo. É um outro João. Que agora a gente pode tomar o auxílio ali de Lucas para entender quem era esse João. Então, a gente indo lá para Lucas 1, a gente encontra aí quem é esse João aí, Batista. Então, Lucas 1. Versículo 5. João, ele era filho de Zacarias e Isabel. Então, Zacarias, aqui a gente vê um dado muito importante sobre Zacarias. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Dizer que Zacarias, pai de João Batista, pai de João, era um sacerdote, não significa que ele foi para o seminário e se tornou padre. Não. Ele era de uma família, de uma tribo sacerdotal. Ou seja, ele era um levita. Ele tinha, portanto, as suas funções sacerdotais que ele cumpria. João, portanto, era um levita. Ou seja, ele era da tribo de Levi, enquanto Jesus era da tribo de Judá. Depois, lá no versículo 36 do capítulo 1.
E a gente encontra outra coisa bastante importante também. O que o anjo diz a Nossa Senhora, o anjo Gabriel. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse filho é João. Ou seja, ele era parente de Jesus. A gente diz primo de Jesus, né? Não é primo de primeiro grau, porque Isabel não era irmã de Maria. Mas primo no sentido de ser um parente de Jesus. Depois, ele era considerado pelos judeus como um profeta. Isso a gente encontra no próprio Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 21. E o próprio Jesus se refere a ele como um profeta. E ele não é simplesmente um profeta como poderia haver um outro. Ele tem algo de muito, muito importante. Ele é o profeta que prepara o caminho do Senhor. Antes da gente ir lá no versículo 2, no que João diz, vamos pular aqui para a gente continuar desenhando aqui para a gente a figura de João. Então vamos lá no versículo 3, aqui de Mateus 3. É dele com efeito que foi dito, por meio do profeta Isaías. Dele quem? João Batista. Olha só que coisa bonita. O profeta Isaías, ele está 6 séculos antes de João Batista. Mas a palavra diz aqui que o profeta Isaías falou de João Batista. Profeticamente, né? É dele com efeito que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele é a voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, olha só, todos os 4 evangelistas relacionam este oráculo do profeta Isaías com a figura de João Batista. Ele é aquele que prepara o caminho do Messias, prepara o povo do Messias. E depois, aqui no versículo 4, a gente encontra algo muito importante também. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro na cintura, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele vivia no deserto, usava roupas de pelos de camelo, um cinto de couro na cintura, e alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Isso aqui a gente vê a vida austera que João Batista tinha. Ou seja, ele tinha uma vida de penitência, uma vida de abnegação. Não só as palavras de João Batista eram palavras proféticas, mas a sua vida era uma vida profética. Com a vida dele, ele dizia: convertei-vos. A vida dele era uma profecia. Mas além disso, aqui nós vemos em João Batista uma referência a um outro profeta, que era um profeta que se acreditava que ele viria de novo antes que viesse o Messias. Esse profeta é Elias. Se a gente for lá no Antigo Testamento, no 2º livro dos Reis, capítulo 1, versículo 8. Olha só, que coisa muito interessante aqui, muito mesmo. Como é que é descrito o profeta Elias? No versículo 7 a gente vê, né? Ele indagou: que aparência tinha o homem que veio ao vosso encontro
e falou essas palavras? Eles responderam: era um homem vestido de pelos e com um cinto de couro em torno dos rins. Veja, é a mesma descrição praticamente. Ele disse: é Elias, o tesbita. João Batista, portanto, é o novo Elias. Ele é o Elias que devia vir, como o próprio Jesus diz. Não significa que ele é uma reencarnação de Elias, pelo amor de Deus. Não. A profecia de Elias encontra pleno cumprimento na profecia de João Batista. E ele é o Elias, ou seja, o grande profeta que precede a vinda do Messias. Este é João Batista. Respondendo para ele que ela perguntou. Depois, então, aqui, veja, vocês se lembram, e isso aqui eu tenho recordado muitas vezes, né? O evangelista Mateus escreve, eu tenho recordado quase toda a cesta bíblica agora que a gente está mergulhando no Evangelho de Mateus, para uma comunidade que era predominantemente o quê? Vamos ver, hoje alguém tem que acertar aí. Ela era predominantemente formada por gentios, ou seja, pagãos convertidos ao cristianismo, ou judeus convertidos ao cristianismo. Vamos ver, tem um delayzinho, né? Então eram judeus ou pagãos, ou seja, judeus ou não judeus, que convertidos ao cristianismo, predominantemente, né? Cadê, povo de Deus? Comentáriozinho de vocês aí, para alegrar o padre. Eu ia dar a resposta. Porque é para acelerar o negócio. Então eu vou responder, né? Então, a comunidade para quem Mateus escreve o seu evangelho era formada... Não. Essa era de Lucas. A comunidade para quem Mateus escreve o seu evangelho era formada predominantemente por judeus cristãos. É mais correto dizer assim do que judeus convertidos ao cristianismo, porque eles permaneciam judeus, né? Eles não deixavam de ser judeus. Então não tá correta a resposta aí. Então, porque judeu é uma etnia, né? Não se deixa de ser judeu. Então, ou seja, eles eram conhecedores das Escrituras. Eles conheciam as profecias. Então, era muito importante que se provasse a verdade do Messias, que é Jesus de Nazaré, conforme era profetizado nas Escrituras. Então, veja, João Batista é descrito aqui, e não significa que é uma invenção de Mateus, não. Ele coloca em relevo essa verdade. Ele é descrito fisicamente até como Elias.
Judeu. Judeu. É. Isso, agora é Mateus, exatamente. Então percebe a importância de João Batista aqui ser mostrado como novo Elias. Então, agora aqui nós voltamos aqui para o versículo 2 do capítulo 3 de Mateus. Uma vez que nós desenhamos quem é João Batista, como novo Elias, ou seja, o precursor do Messias, com as suas palavras e a sua vida. Agora, o que é que ele prega? O que é que ele diz? O que é que ele proclama no deserto da Judéia? Versículo 2. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Esta é a pregação de João Batista. Arrependei-vos aqui, pode estar na sua Bíblia também como convertei-vos. Na Jerusalém, como que está? Arrependei-vos. A palavra arrependimento, conversão, eu já falei isso aqui, né? É esta aqui. Metanoia. É uma mudança, que é mudar, ir além, né? Noia vem aqui de nous, que é a mente, ou seja, uma mudança interior, da mentalidade, e a partir daí vem uma mudança completa da atitude, da vida. É isso que João Batista está exortando aqui. E isso é o arrependimento. Arrependimento aqui é mais do que uma dorzinha interior. É uma mudança completa que vem do interior. Pois o reino dos céus está próximo. O que significa o reino dos céus estar próximo? E aqui nós entramos... Boa noite, Marisol. Estava sentindo sua falta, sabia? A Karen falou aqui também. Bem-vinda. Estava sentindo sua falta. Então, aqui nós entramos numa temática que a gente pode dizer que é uma, se não a principal temática do Evangelho segundo Mateus. Então prestem atenção, abre bastante os ouvidos, que aqui a gente vai entrar no cerne do Evangelho de Mateus, que é o que é o reino dos céus. A Karen está falando assim para mim, para eu... Para falar mais devagar, achei que era mais baixo. Depois eu vou estar sem voz, depois daqui, né? Com certeza. Que é a temática do reino dos céus. Isso aqui colocou uma carinha com o coração. Isso aqui, essa frase aqui, o reino dos céus está próximo, o que dá a impressão? Muito engraçado, quando eu estava preparando aqui, eu imaginei aquele pessoal que prega na Praça da Sé, sabe? Então, Jesus está voltando, né? Então, o mundo vai acabar. Então vamos se arrepender, vamos se converter, se converte porque vai acabar o tempo. Está chegando o fim do mundo. Não parece que é isso que João Batista está pregando? Que é o fim do mundo? Não era isso. Quando é que se realiza um reino? O que é a coisa absolutamente necessária para que exista um reino? Exatamente. A Ivani colocou ali que Jesus iria chegar. Para existir um reino, para um reino se realizar, precisa estar presente o rei.
Isso significa: o reino dos céus está próximo. O Rei Messias está chegando. E com ele, a realização do reino dos céus. Um rei, exato. Né? Calma, e tem mais, tá bom? É só isso que é o reino dos céus aqui? Não, tem mais. Então, existe algo importante aqui. Se você pega em Mateus e em Marcos, a palavra utilizada, a expressão utilizada é reino de Deus. Isso aqui, aliás, em Lucas e em Marcos. E aqui em Mateus é reino dos céus. Nós podemos aqui colocar dois motivos muito importantes, dois motivos fundamentais dessa diferença entre reino dos céus e reino de Deus. Aqui. A primeira diferença era uma diferença, aliás, as duas, elas estão ligadas justamente a quem esse evangelho aqui, segundo Mateus, é dirigido. É a judeus cristãos. E um judeu não pronuncia o nome de Deus. O nome de Deus, na escritura hebraica, ele é grafado. Ele é escrito, né? Em um tetragrama, ou seja, 4 letras, que dão uma palavra impronunciável. Que é isso aqui, ó. A gente pode colocar transliterado assim. Ou seja, são 4 consoantes. Como é que você vai dizer isso aqui? A ideia é que não se diga mesmo. Quando Moisés pergunta a Deus lá na sarça ardente: Senhor, mas quando me perguntarem qual é o seu Deus, o que eu vou dizer? Deus não diz um nome, ele diz: eu sou aquele que sou. Porque ter o nome de alguém é como que ter posse de alguém. Você dá um nome para o seu cachorro. Mas é Deus quem tem posse de nós. Nós não temos domínio de Deus. Deus é um mistério que sempre nos escapa. Portanto, o nome de Deus é impronunciável. Existem, claro, possíveis pronúncias disso aqui, né? Então, Yahvé, Javé, mas, inclusive, há Bíblias nas quais vocês podem encontrar. Na Bíblia de Jerusalém ainda está assim. Mas, desde o Papa Bento XVI, existe uma instrução para que não se diga nem na liturgia, nem nos textos bíblicos, mas se substitua por Senhor. É assim que o povo judaico diz. Ele diz Adonai, desde os tempos bíblicos. Senhor. Então, e aqui já é uma coisa importante, né? Existem as testemunhas de Jeová. Jeová é uma tradução impossível disso aqui. Impossível. Porque coloca uma sílaba a mais, para começar. É uma tradução completamente errada, impossível, não existe Jeová. E depois, sobre o grupo, né? Não é um grupo cristão. Né? Não é um grupo cristão mesmo. É uma seita neo-judaica, no máximo. Né? Então, por quê? Porque eles não dizem que Jesus é Deus. Eles negam a divindade de Cristo. Né? Então, não é um grupo para ser levado a sério no que diz respeito ao conteúdo da fé, não dá para se dizer cristão. Né? Então, ou seja, é impossível isso aqui. Eles mudam a Bíblia, né? Eles mudam, alteram mesmo o texto bíblico. Né? Existe uma Bíblia das Testemunhas de Jeová
que tem textos alterados, que são trechos que ali dá para ver que Jesus é Deus. Então esses trechos são alterados. Olha que absurdo. É uma coisa... Enfim. Voltando. Depois fica na internet isso aí, né? Mas é verdade. Então, o primeiro motivo é este. Né? Então, o reino de Deus é substituído por reino dos céus. Mas também existe um motivo de significado aqui. Existia uma expectativa judaica do Messias, que seria assim um rei mas que restauraria a Israel aqui nesse mundo. Restauraria o reino de Israel lá do tempo de Davi. Então sim, Jesus é o novo Davi. Ele planifica o ideal de Davi, de rei. Mas o reino de Cristo não é deste mundo. É o reino dos céus. Aqui, portanto, fica bastante claro que é um novo reino. Isso não significa, veja, não se deve ler isso também na perspectiva contrária, oposta. Então é o reino dos céus, está lá no céu, lá longe. Então vai ser quando a gente for para o céu. E não tem nada a ver com o nosso mundo aqui. Não. Então, por isso, agora anota aí com papel, pega seu papel e caneta. Existem 3 dimensões fundamentais do reino dos céus. Então sim, o reino de Deus, o reino dos céus, ele é uma pessoa, no sentido de que é Cristo quem realiza o reino dos céus. Mas ele não é uma pessoa que está lá, no trono, parada. Jesus está lá, é o reino dos céus, pronto. Não, o reino dos céus, o reino de Deus, é Cristo, a gente pode dizer isso. O reino de Deus é Jesus Cristo. Mas é Jesus Cristo que age. É Jesus Cristo que veio para curar os cegos, proclamar a boa nova aos humildes, trazer a libertação aos oprimidos, como nós lemos lá em Lucas 5. Então, em primeiro lugar, o reino dos céus, ele é ético. Ele tem um ethos, ou seja, um modo de viver conforme o reino dos céus. Ele traz um apelo de uma resposta dos homens, uma resposta de nós que somos convidados a fazer parte desse reino. Ele nos convoca ao arrependimento, a uma conversão de vida. Ele nos convoca a uma vida conforme a justiça do reino. E depois a gente vai chegar lá na justiça. Deixa eu ver que oração. Tem que correr um pouquinho. Como sempre, né? Então, um reino, se a gente pensar num reino, né? Um reino tem suas leis. Né? Então, o reino dos céus, né? Ou seja, o reino de Deus não é diferente. O reino do céu se faz presente no meio de nós quando, de fato, nós permitimos que o rei reine nas nossas vidas. Se nós não permitirmos que o rei reine, e aqui o rei reinar é o rei governar,
é o rei guiar. Nós não acolhemos o reino dos céus. Né? O reino dos céus, veja, o reino de Deus, isso aqui é uma coisa importante, né? Ele é acolhido, ele é dom. Isso não significa, uma coisa importante, né? Não significa que com as nossas atitudes nós vamos construir o reino. É uma palavra que às vezes se usa, né? Nós construímos o reino de Deus, mas não é muito precisa, não é muito correta. Nós pedimos que o reino venha. Nós pedimos isso no Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino. O reino é dom, é graça. Nós o acolhemos em nossa vida, nós não o construímos. Né? Então, não é a palavra correta para usar para o reino, né? Construir o reino. Nós o acolhemos como dom e conformamos a nossa vida a esse reino que nós acolhemos. Porque ele tem uma dimensão transcendental, sobrenatural. Sem o rei, nós somos incapazes de construir qualquer reino. Ele quem nos traz o reino. E nós participamos desse reino. Na semana que vem, nós vamos entrar nisso aqui, de modo muito especial, porque nós vamos entrar no Sermão da Montanha. Depois, né? Então, veja, acolher o reino nos traz um modo de viver, um modo de ser, um modo de agir para com Deus, para com o próximo. Depois, o reino de Deus, ele é eclesiástico. A gente pode colocar eclesial, se você achar melhor. O que isso significa? Significa que a força salvífica do rei se faz presente nesse mundo pela sua igreja. A igreja, e aqui a igreja católica, ela traz pela sua força sacramental o reino dos céus a este mundo. Perpetua a presença do reino na história. Isso a gente vê, e isso é importante você abrir essa passagem. Lá em Mateus 16. Versículo 18. Depois da profissão de fé de Pedro, Jesus diz assim: por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Agora, olha só o versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Meu, isso aqui é um negócio estupendo, é muito forte. Este reino aqui tem as chaves entregues nas mãos de um homem. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro aqui é o primeiro Papa. O ministério petrino, que se perpetua
na história, na sucessão dos papas, é o guardião do reino dos céus. É o que tem as chaves do reino dos céus. E depois, mais tarde também, aos outros apóstolos, Jesus diz também isso. Mateus 18:18. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Né? Então aqui nós temos o Papa com o colégio apostólico, né? E que hoje é o colégio dos bispos. Ou seja, o magistério da igreja. É o portador das chaves do reino dos céus. Isso aqui, para nós, católicos, é algo muito importante da gente crer, da gente ter consciência. Porque às vezes a gente vê a igreja meramente como uma instituição humana. E não é. A igreja é a igreja fundada por Cristo. Jesus Cristo é o fundador da igreja católica. E esta mesma igreja, hierárquica inclusive, é a igreja fundada por Cristo e que perpetua pela sua força sacramental a ação do reino de Deus no mundo. A igreja é sacramento de salvação para todos os povos. Então, o reino dos céus, ele é eclesial. Acolher o reino dos céus e participar dele significa, veja, se você está num reino, você está com todo mundo que é daquele reino. Isso se chama igreja. Significa viver numa igreja. Depois, ele é, sim, escatológico. Escatológico, escatom no grego, significa aquilo que é último, aquilo no qual tudo se consuma, a gente poderia colocar assim. Ou seja, ele se consuma no fim dos tempos. Quando o Senhor vier, na última e definitiva vez, para julgar os vivos e os mortos, então Satanás, ou seja, o adversário do reino, será definitivamente derrotado. E o reino dos céus terá sua plenitude com todos os eleitos, os justos, participando da glória deste reino. Este reino, ele terá o seu cumprimento glorioso no fim dos tempos. Quando o Senhor vier e separar as ovelhas dos cabritos. Como nós vemos lá no final do Evangelho segundo Mateus. Lá em Mateus 25, nós vemos Cristo vindo como rei juiz. Quando diz lá, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Percebe ali, olha só, como está a dimensão ética e a dimensão escatológica do reino. O reino vem, o rei vem no fim dos tempos e leva aqueles que viveram conforme a justiça do reino para a glória do reino definitiva. E Satanás, com os seus
súditos, é destronado, derrotado. Isso tudo é o reino dos céus aqui. Olha só, isso tudo a gente trouxe aqui de um versículo que é o versículo 2 do capítulo 3 de Mateus. Vamos para frente. Ô Senhor, que oração. Vamos lá. Então, continuando. Versículo 5. Então acorriam até ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região do Jordão. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, vamos lá. Agora a gente tem mais algumas coisas muito importantes aqui. Então, que Rio Jordão que é esse? Então, lembra que aqui, quem é que está lendo o Evangelho de Mateus? Os primeiros destinatários. Judeus cristãos. Então, guarda isso na cabeça para os judeus. Diz assim como um mantra. Mateus, judeus cristãos. Mateus, judeus cristãos. Tá bom? Então, se eles eram judeus cristãos, quando eles ouviam Rio Jordão, o que é que vinha à mente deles? Vamos pegar a Bíblia e abrir lá em Josué. Capítulo 3. Josué é o primeiro livro depois do Pentateuco. Ou seja, é o 6º livro da Bíblia. Capítulo 3, versículo 14. Olha só, que coisa... Isso aqui é uma coisa muito legal. Vocês lembram quando o povo saiu do Egito? O que aconteceu? Para sair do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho. Mas para chegar na Terra Prometida, eles tiveram que fazer uma outra travessia. Que foi a travessia do Rio Jordão. Então, aquele povo que estava lendo o Evangelho de Mateus, eles estavam com isso na cabeça. Quando estava o Rio Jordão, lembrava, o povo atravessou para chegar na Terra Prometida. Atravessou o Rio Jordão. Quando o povo, versículo 14, Josué 3,14. A Neide colocou lá, Mateus, judeus cristãos. Quando o povo levantou acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança iam à frente do povo. Chegaram ao Rio Jordão, e os pés dos sacerdotes tocaram as águas da margem. Pois durante todo o tempo da colheita o Jordão transborda e inunda suas margens. Nesse momento, as águas que vinham de cima pararam, formando um dique extenso até Adã, na região de Sartã. E as águas que desciam de Arabá, o mar salgado, secaram completamente. Então o povo atravessou defronte de Jacó. Que coisa linda, né? Assim como o Mar Vermelho se dividiu para que o povo passasse, acontece a mesma coisa com o Jordão. E o povo tinha isso em mente. Existe outra passagem importante do Rio Jordão também, que é a purificação de Naamã, o sírio. Está lá no 2º livro dos Reis, a gente não vai abrir agora. O profeta Eliseu, quando Naamã, o sírio, era um oficial, o sírio, uma pessoa importante da Síria, ou seja, não era um israelita, que foi até Eliseu, que foi o profeta sucessor de Elias, para ser curado da sua lepra.
Eliseu manda que Naamã mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Então ele é curado da lepra. Veja só. Aqui, tanto na travessia do Rio Jordão, do povo de Deus, ou seja, da escravidão para a liberdade, a entrada na Terra Prometida, para entrar na Terra Prometida, para entrar na vida. A Terra Prometida, ela é sempre a imagem da nossa Terra Prometida, definitiva, do céu. Para entrar na Terra Prometida, eles precisam atravessar o Rio Jordão, assim como nós, para chegar à Terra Prometida, passamos pelas águas do batismo. E o profeta, aliás, Naamã, o sírio, para ser purificado da sua lepra, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Assim como nós, para sermos purificados dos nossos pecados, mergulhamos nas águas do batismo. Isso aqui estava tudo na cabeça daqueles judeus cristãos. Né? Ou seja, essas duas referências no Antigo Testamento. Esse é o Rio Jordão, onde João batizava. Mas, o que diz aqui? Confessando os seus pecados, eram por ele batizados. Né? Então, que batismo é esse de João? Então, vamos aqui continuar. Quando viu que muitos dentre os fariseus e os saduceus vinham para serem por ele batizados, João lhes disse: crias de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Produzi, pois, fruto digno de vosso arrependimento. Não vos contenteis em dizer a vós mesmos, nosso pai é Abraão, pois eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Mais uma referência à vinda do Messias aqui. Eu vos batizo com água. O que é isso aqui? Vieram fariseus e saduceus, ou seja, judeus conhecedores da lei e tudo mais, mas que foram lá como simplesmente um gesto externo. Ele condena esse gesto meramente exterior daqueles homens. Vamos para frente aqui, não vai parar tanto aqui. E João Batista diz: eu vos batizo com água como sinal de arrependimento. Mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá em sua mão e vai limpar a eira. O trigo ele guardará no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Então aqui nós vemos a diferença entre o batismo de João e o batismo que nós recebemos. O que era, meus irmãos, o batismo de João? Era, como ele diz aqui, um batismo na água como sinal de arrependimento. Era um batismo de conversão. Então, João Batista. Aliás, Batista, vocês já perceberam que não é sobrenome de João, né? Era o que ele fazia. Então, era um batismo de conversão. O que era esse batismo? O batismo em si não realizava nada naquela pessoa. Ele era um sinal de um propósito de conversão, de um arrependimento, de uma mudança de vida, em vista da vinda do Messias. Né? Ou seja, era aquele endireitar os caminhos do Senhor, aplanar as suas veredas. Era isso o batismo de João. Mas aquelas águas do batismo não faziam nada em si. Entende? Então, o batismo de João Batista não é o nosso mesmo batismo. Agora, então, ok, uma vez entendido isso, por que é então que Jesus é batizado por João Batista? E é o que a gente vai ver a partir de agora. Porque se
O batismo de João é um batismo de conversão. E Jesus não tem pecado, ou seja, não tem do que se converter. Para que ele é batizado por João Batista? Não é verdade? É de arrependimento dos pecados. Ora, Jesus tinha pecado um montão até ali, naqueles 30 anos. E aí, a partir dali, ele virou santo, depois do batismo de João. Ele é Deus, perfeitíssimo. Impecável. Então, em que se justifica o batismo de Jesus realizado por João no Jordão? Então vamos lá. Então chegou Jesus da Galileia ao Rio Jordão e foi ter com João para ser batizado por ele. Agora, olha só, essa pergunta não é só a gente que fez. João mesmo fez essa pergunta. Ele falou, não dá, isso aqui é um absurdo. Como que eu vou batizar você? João, no entanto, o impedia. Versículo 14, do capítulo 3. Dizendo, eu é que devo ser batizado por ti? E tu vens a mim? Ele fica, não dá não, você que tem que me batizar. E tu vens a mim? E Jesus dá a resposta aqui. Jesus, porém, lhe respondeu, deixa por ora. É assim que nos convém cumprir toda a justiça. E Jesus o admitiu. E João o admitiu. E aí depois nós temos aqui o batismo mesmo realizado. Aqui nos versículos 16 e 17. O que é esse negócio de cumprir toda a justiça? Então, para ficar mais simples, Então, daqui a pouco a gente entra aqui no que significa essa justiça que é cumprida plenamente com o batismo de Jesus. Mas então, vamos recorrer a Santo Tomás de Aquino, porque ele é bem assim, sistemático. E ele respondeu essa pergunta. Por que é que Jesus foi lá ser batizado por João no Rio Jordão? Primeiro motivo. Jesus, quando é batizado, ele purifica as águas com que ele é batizado. Quando aquelas águas têm contato com a carne de Cristo que nos salvou, aquelas águas ganham poder batismal para que nós, sendo batizados com água, sejamos batizados na morte e ressurreição de Cristo. Existe um prefácio, deixa eu ver se eu acho aqui na internet. Eu me lembrei dele agora, se eu não tinha separado. Prefácio se eu não me engano, da festa da Natividade de João Batista. Ele é muito, muito bonito. Diz assim. Pode ser, por favor. Naquele prefácio se explica isso aqui. Mas o que é isso aqui? O que é que a gente está dizendo, afinal? Jesus foi batizado não para ele ser purificado, mas para que nós sejamos purificados na água que ele foi batizado. A água se torna pura o suficiente para nos purificar. Então, é no dia de João Batista mesmo. Da Natividade de João Batista. Solenidade da Natividade de João Batista, dia 24 de junho. No prefácio dessa solenidade, olha o que diz aqui, de João Batista. Ele foi o único dos profetas que mostrou o Cordeiro Redentor.
Lá no Evangelho de João a gente vê ele apontando, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí diz assim: batizou o próprio autor do batismo nas águas assim santificadas. Olha que coisa linda isso aqui. Quando a gente é batizado, aquela água com a qual a gente é batizado é a água na qual Cristo mergulhou. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas na vigília pascal acontece a bênção da água batismal. E essa água, ela é abençoada com o círio pascal mergulhando nela. Isso aqui, gente, é de chorar. O círio pascal mergulhando na água batismal é Cristo mergulhando ali e santificando aquela água para que nós sejamos santificados pelo batismo. Isso é cumprir toda a justiça. Quando ele é batizado, ele nos justifica. Ele realiza a justiça de Deus em nós. Depois, esse é o primeiro motivo pelo qual Jesus foi batizado. Depois, o segundo motivo. Porque ele assumiu a nós como pecadores. Ele não pecou. Mas quando ele mergulha ali, ele estava levando os nossos pecados. Aqui está assim: embora Cristo não fosse pecador, ele assumiu a semelhança da carne de pecado e quis, com o seu batismo, que todo o velho Adão submergisse nas águas da regeneração. Então, ou seja, ele nos assume totalmente. E depois, terceiro motivo, por exemplo de humildade, modelo. Ele se faz modelo para nós. Ele nos estimula assim, ou seja, se ele quis ser batizado, quanto mais nós necessitamos ser batizados. Nós necessitamos ser completamente regenerados. E aqui, então, a gente consegue entender o que é se cumprir toda a justiça. O que é justiça? No grego é dikaiosin. A justiça bíblica aqui, a gente pode colocar como fidelidade à aliança. Deus é justo. A justiça, em primeiro lugar, é um atributo de Deus. Isso desde sempre, desde a antiga aliança. Ou seja, Deus é justo, ele é sempre fiel à aliança. Nós vimos isso na primeira leitura de hoje, né, da missa, lá em Jeremias. De Ezequiel, aliás. Obrigado. Então, quando ele chama o povo de volta à aliança, quando ele age como salvador do povo, ele está agindo como Deus justo. Entende? Porque ele está sendo fiel à aliança com o povo, mesmo quando o povo é infiel. Dizer que Deus é justo é mais de dizer que Deus é um juiz. Ele realiza a justiça. Ou seja, ele justifica. Ele é sempre justo. Ou seja, ele não trai a sua palavra, a sua aliança por nós. E isso tem pleno cumprimento em Cristo. Depois, para o povo de Deus, né, a justiça sempre foi um valor inegociável de um israelita, porque é viver de fato a aliança com Deus. Um homem justo é um homem fiel à aliança. Então, veja, a justiça, ela é
um dom da misericórdia de Deus realizado em Jesus Cristo. Quando Jesus é batizado, ele nos leva lá. Ele santifica aquelas águas que nos justificam. Ele leva ali os nossos pecados e assim ele cumpre toda a justiça. Porque os católicos transferiram o batismo para a primeira infância e algumas religiões fazem na fase adulta. Boa pergunta, Marisol. Cadê? Né? Então, a gente já chega aí, Marisol, tá bom? Então, porque os católicos transferiram o batismo para a primeira infância e algumas religiões fazem na fase adulta. Então, já adianto que os católicos não transferiram o batismo para a primeira infância, tá bom? Eles fazem o que nós, né? Nós católicos fazemos o que sempre se fez, né? As outras denominações cristãs que transferiram, não nós. Mas, enfim, daqui a pouco eu chego lá. Mas então, veja, aqui a gente vê aqui o que é essa plena justiça. Esse cumprimento perfeito da justiça em Jesus de Nazaré. A justiça aqui, ela se assimila com a misericórdia. Percebe? A misericórdia é a plena justiça. A medida de justiça de Jesus é a misericórdia. E a gente vai ver isso mais depois. Né? Depois, em Cristo, em Jesus de Nazaré, nós vemos a justiça plena realizada. Porque ele é a medida perfeita de ser humano. Ele é o modelo de ser humano justo. E isso se torna visível no batismo. E você vai entender já por quê. Porque a nossa justiça, ela não vem só de um esforço humano, mas vem da ação do Espírito em nós. Nós somos justificados, como nós lemos lá na carta aos Romanos. E aqui não tem problema, que Mateus é uma coisa e Romanos é outra coisa. A Bíblia é uma só. E aqui não é exegese. Então, para a gente entender melhor ainda o que é se cumprir toda a justiça, vamos entrar agora no batismo em si. E a gente vai ver aqui o que acontece no nosso batismo. Porque, misticamente, o batismo de Jesus, ali nós vemos o nosso batismo. Ele prefigura o batismo cristão. Né? Então, aqui, né? Jesus não foi batizado adulto? Sim. Mas o batismo de Jesus não é o nosso batismo. Ele não recebeu o sacramento do batismo. Entende? O batismo de Jesus é outra coisa. Ele não é o nosso batismo. E aqui a gente vai ver o que é o batismo de Jesus, né? E o que é o nosso batismo. O batismo de Jesus é uma coisa única, que prefigura o batismo cristão. Mas não é o batismo cristão. E a gente vai entender o porquê aqui. Tenho 10 minutos para isso. Então vamos lá. Últimos 2 versículos do capítulo 3. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água. Então, quando Jesus é batizado, o que acontece, meus irmãos? Dentro de Jesus, no interior de Jesus. O que muda dentro de Jesus? Nada. Não muda nada. E aqui, diferente do nosso batismo. No nosso batismo muda tudo. Muda tudo. A gente recebe uma marca indelével na nossa alma. A gente se torna filho de Deus, livre do pecado, membro da igreja. A gente passa a participar da vida divina. Jesus, ele é cheio do Espírito desde o primeiro instante da concepção dele. Não mudou nada, na verdade. Entende? Ele manifesta. Não realiza. Veja a diferença. O batismo de Jesus
manifesta uma realidade. Não realiza algo novo no interior de Jesus. Isso é muito importante. Talvez vocês escutem em algum momento aí da vida de vocês algo diferente por aí. Mas é bastante óbvio a gente perceber isso na fé cristã. Ele é Deus desde sempre. Ele sempre foi Deus encarnado. Ele sempre foi cheio do Espírito. Né? Então... Calma, Marisa, eu não estou bravo não. Às vezes eu falo assim. Então vamos lá. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então, aqui se realiza, né, uma teofania. Eu disse essa palavra, eu acho, na última sexta bíblica. Eu falei de epifania, lembram? Aqui acontece uma teofania. E acontece uma teofania trinitária. O que é teofania? É uma manifestação divina. Deus se manifesta, se mostra. Trinitária, ou seja, nós vemos aqui a Santíssima Trindade manifesta. Então, depois de batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu para ele. E viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. O que é o Espírito de Deus? É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aqui atenção, a pomba não era o Espírito Santo. O Espírito Santo não se encarnou e se fez pomba. A pomba é um sinal, né? É uma manifestação visível da presença do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, do qual nosso Senhor Jesus Cristo era cheio. Aqui o que se manifesta aqui está ungido pelo Espírito. É isso que está se manifestando aqui. Entende? Não é que naquele momento, a partir daquele momento, Jesus passou a ter o Espírito Santo. Não. Isso se manifesta. É uma teofania. Né? E uma voz do céu disse... De quem é essa voz? Do Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Este é o meu Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Temos aqui as três pessoas. Amado, no qual eu me agrado. Então, veja, aqui está esse ser humano perfeito, a justiça plena realizada em um homem. Ele é o Filho de Deus ungido pelo Espírito. Portanto, todas as ações de Jesus de Nazaré são ações guiadas pelo Espírito. E assim, nele se cumpre toda a justiça. A fidelidade perfeita à aliança. Então, isso aqui é o cumprir toda a justiça. Tudo isso aqui. É bastante coisa. Então, aqui a gente encontra, né, prefigurado, aliás, em vários pontos aqui a gente encontra prefigurado o nosso batismo. O que acontece no nosso batismo? O céu se abre. O céu se abre para nós. Aqui diz, o céu se abriu. No dia quando a gente é batizado, o céu se abre para nós. No sentido de nós recebermos a graça de Deus e no sentido de o céu se abrir para nós e irmos morar lá um dia. O Espírito de Deus desce sobre nós, ou seja, nós passamos assim a ser cheios do Espírito. A Santíssima Trindade passa a morar dentro de nós no nosso batismo. Nós nos tornamos morada da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo moram em nós. Por que se fala do Espírito Santo habitar em nós? Já estou falando aqui da Santíssima Trindade. Porque o Espírito Santo, ele é o amor. E a Santíssima Trindade morar em nós é um ato de muito amor de Deus. Então, por isso se fala apropriadamente da morada do Espírito Santo em nós. Mas é uma apropriação. Não é que só o Espírito Santo mora em nós a partir do nosso batismo. É a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois, né, é batizado na água. Né? A água é purificação. No batismo nós nos purificamos dos nossos pecados.
E uma voz desce do céu, uma voz do céu diz: este é meu filho amado no qual eu me agrado. Deus, Pai, diz, olhando para nós isso, no dia do nosso batismo: este é o meu filho amado no qual eu ponho todo o meu agrado. Mas como assim? Antes do batismo não é filho de Deus? Não. Tudo bem, você pode dizer que é filho de Deus no sentido de ter sido criado por Deus. Né? É uma criatura de Deus. E ser uma criatura, gente, não é uma coisa ruim. É porque às vezes tem um sentido pejorativo, né? Ô criatura. Mas, não, foi criado por Deus, isso é muita coisa, é uma dignidade enorme. Mas a gente recebe a dignidade a partir do nosso batismo de filho de Deus. O que é um filho? Um filho é alguém que tem a mesma natureza. O Tiago, filho da Karen, ele veio da carne da Karen, tem o DNA da Karen. Veja, isso é um filho de alguém. A gente não é filho de Deus por natureza. A gente é criado por Deus como uma coisa fora de Deus, entende? A gente recebe o ser de Deus, mas a gente não recebe a vida divina. Entende? Então a gente não é filho. E só Cristo é filho de Deus. Porque ele é gerado de Deus. Desde toda a eternidade. Ele é o Deus Filho. Quando nós somos batizados, nós passamos a ser filhos porque nós recebemos o Espírito do Filho. Nós temos em nós, portanto, o ser de Deus. O DNA de Deus a partir do nosso batismo. Isso é ser batizado. É ter o DNA de Deus. Ser filho de Deus. Portanto, fazer parte da família de Deus, que é a igreja. Então, respondendo a pergunta sobre o batismo de crianças. A igreja sempre batizou crianças. Sempre batizou crianças. Os apóstolos batizavam crianças. O que aconteceu? Qual que é a questão? Quando os apóstolos foram enviados por Cristo para batizar, claro, as pessoas não eram batizadas. Então as pessoas foram batizadas adultas, óbvio, porque as pessoas estavam se convertendo ali. Não tinha como batizar crianças porque não tinha como eles voltarem a serem crianças. Mas, muitas vezes nos Atos dos Apóstolos se diz assim: tal pessoa, por exemplo, Cornélio, foi batizado com toda a sua casa, com toda a sua família. Várias vezes se diz. E aqui se entende toda a família, ou seja, as crianças inclusive. E nos registros da era subapostólica, ou seja, pós-apostólica, dos primeiros séculos, século II, terceiro, tem registros de sepultamentos de crianças batizadas. Ou seja, a igreja sempre batizou as crianças. Depois, por um fundamentalismo bíblico, porque tinha que batizar adulto, porque na Bíblia a gente vê batizando os adultos, mas isso é um motivo histórico muito evidente de se ver. Então, começou a se batizar adulto e só com um piscinão, né? Como se fosse a quantidade de água que batizasse. Mas não é esse o batismo. Claro, não significa que esse batismo não é válido. Se se batiza com reta intenção de batizar e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então também o batismo numa igreja evangélica pode ser válido, protestante. Mas pode não ser válido também. Se diz eu te batizo em nome de Jesus e faz aquela coisa que é meramente exterior, então o batismo é inválido. Mas enfim, o batismo cristão sempre foi feito para crianças, tá bom? E tem provas históricas disso, e biblicamente também há evidências disso. E a tradição da igreja atesta isso. Então, é isso, povo de Deus. Aqui nós encontramos duas coisas muito importantes no Evangelho segundo São Mateus: o reino dos céus e a justiça. Depois a gente vai compreender melhor ainda isso, sobretudo na semana que vem. Então, semana que vem, a gente vai pular um pouco o capítulo 4, que traz as tentações no deserto, tá? E a gente vai para o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é bem grande, mas a gente vai fazer um geralzão do Sermão da Montanha, que vai ser muito importante. Beleza? E é isso. 3 minutos ainda para as 10. Muito obrigado, meus irmãos.
Depois isso aqui vai ser salvo, né, lá para o começo da semana que vem no YouTube também, quem quiser rever, enfim, mandar para alguém, e vai ficar salvo aqui no Facebook também. Deus abençoe a todos. Amanhã começa a Quaresma de São Miguel Arcanjo e até sexta-feira que vem. Então, se vocês puderem, leiam aí o Sermão da Montanha, né? A gente não vai, claro, passar por ele todo, mas a gente vai pegar algumas coisas fundamentais no Sermão da Montanha. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço a todos, que Deus abençoe.